No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um manjar de coco com ameixa no potinho. Essa sobremesa é deliciosa e muito vendável. E no decorrer do vídeo eu vou te ensinar a fazer a ameixa em calda, o creme de coco e vou falar também sobre rendimento da receita, validade, precificação, vou falar sobre embalagem. Então, durante o vídeo vai ter várias dicas muito legais. Então, fica ligadinho, não perca nem um minuto do vídeo e bora para a receita. Então, aqui na panela eu coloco o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Misturo. E eu vou levar para o fogo e vou fazer uma calda com esse açúcar. O açúcar mascavo, ele é um pouquinho mais difícil de derreter, mas é só ter paciência e mexendo assim, ajudando com espátula, que ele vai derreter. Trouxe aqui para o fogo e agora eu vou deixar esse açúcar derreter. O açúcar mascavo, por mais que ele seja um pouco mais difícil de derreter, no final, ele vai deixar o caramelo com uma cor bem bonita. Já derreteu o meu açúcar e olha como que ele fica com uma cor diferenciada, fica bem bonito. Então, agora eu vou colocando a minha água. É bom ir colocando devagar para não se queimar. Ó, coloca um pouquinho. Ele faz assim, ó, uns torrãozinhos de açúcar, mas não tem problema, porque conforme ele vai fervendo, ele vai dissolvendo aqui esses torrãozinhos de açúcar. Então, eu vou deixar fervendo um pouquinho aqui, só para diminuir aqui a quantidade de torrão de açúcar. Já dissolveu aqui um pouquinho do torrão de açúcar, então aí eu coloco as ameixas. Não tem problema que ainda tem os torrãozinhos de açúcar, porque agora conforme a ameixa vai cozinhando, ele vai dissolvendo aqui os torrãozinhos de açúcar. Então, eu vou deixar aqui fervendo um pouquinho, sempre no fogo regulado, tá, gente? Vou deixar aqui fervendo um pouquinho até dissolver tudo e engrossar um pouquinho essa calda. A minha calda já tá pronta. Ó, as ameixas já estão macias, é só a gente pressionar assim, ó, a gente vê que elas já estão cozidinhas. E a calda, ela está levemente encorpada. Eu não quero essa calda muito grossa. Desliguei. Eu não quero ela muito grossa. Eu quero uma calda fina. Então, aqui já tá no ponto. Então, eu vou desligar e vou passar para um outro recipiente, porque eu preciso dessa calda fria. Então, eu vou colocar no recipiente e deixar esfriar. Transferir aqui para outro recipiente. E agora, eu vou esperar essa calda esfriar, porque eu vou utilizar só depois de fria. Então, por isso, eu faço primeiro a calda, vou reservar. Quando tiver fria, aí a gente vai colocar nos potinhos. Vamos falar sobre embalagens? Então, eu separei alguns modelinhos aqui para vocês verem. Tem essa redondinha aqui que é um charme. Essa daqui, a quadradinha, que fica bonitinho também. Tem essa daqui que é tamanho família, muito usado agora no final do ano para vender sobremesas. É muito prática, fica super bonito. Valoriza bastante o produto, por causa da tampa, dá para visualizar bem. E tem também esses potinhos aqui, que eu gosto bastante também. Eles têm o lacre e fica bem bonita. Então, hoje eu vou usar esse daqui. Essas aqui são um pouco mais em conta, o valor é um pouco mais em conta. Mas eu vou usar essa daqui.
Eu vou deixar na descrição a medida delas, a marca, tudo direitinho para vocês saberem qual que eu tô usando. Então, vamos começar a preparação do nosso manjar? Então, agora, com a calda já fria, ó como que ela fica mais grossinha quando ela esfria, ó. Não fica tão líquida, mas também não fica dura, fica no ponto correto, olha só. E a cor dela fica muito bonita por conta do açúcar mascavo. Então, agora vamos preparar. Então, o que que eu vou fazer? Em cada potinho, eu vou colocar um pouquinho da calda. Se você quiser colocar ameixa, pode colocar. Se não quiser, pode deixar para colocar só em cima na decoração. Não vou colocar muito aqui no fundo também. Vou colocar só um pouco. Então, eu tô colocando aqui uma colher de calda em cada potinho, mas aí fica a seu critério. Se você quiser colocar mais, eu acho que para colocar muito aqui, depois na hora que coloca o manjar aqui dentro, não fica tão bonito. Então, aqui, ó, já tá pronto. Então, agora vamos preparar o manjar. Então, aqui na minha panela, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. E aqui nesse leite condensado, eu vou colocar o amido de milho, porque ele dissolve melhor aqui. Não corre o risco dele ficar embolado, ficar cheio de bolinha. Então, é melhor a gente mexer bem aqui, dissolver bem ele, para depois colocar os outros ingredientes. Depois de bem misturadinho, olha, ele não fica com bolotinhas, ele dissolve bem aqui no leite condensado. Aí eu venho com uma caixinha de creme de leite. Coloco também uma garrafinha de leite de coco e 50 gramas de coco ralado. Misturo. É importante fazer toda essa parte aqui fora do fogo. E depois de tudo bem misturado, aí eu venho com 1 litro de leite. Misturo novamente e agora eu vou levar para o meu fogo. O fogo regulado, não pode ser o fogo alto, porque ele tem que cozinhar lentamente por conta do amido. Se deixar o fogo alto, ele engrossa rapidamente, mas não cozinha o amido. Então, por isso é importante fazer no fogo regulado, para dar tempo do amido de milho ficar bem cozidinho e não ficar com nenhum gostinho no nosso creme. Trouxe aqui pro fogo e agora em fogo médio, eu vou ficar mexendo aqui sem parar até engrossar esse creme. Depois de algum tempo mexendo, já começou a engrossar, olha. Mas a gente tem que mexer sempre, sem parar, para ficar um creme bonito assim. Ah, se você quiser usar o coco ralado em flocos, também pode. Porém, o preço final do seu produto acaba ficando mais alto, porque o coco ralado em flocos, ele é mais caro do que o coco ralado comum. E no sabor fica a mesma coisa. Então, aí depende do seu gosto. Já engrossou, porém, agora eu vou cozinhar esse amido. Por mais que ele já engrossou, eu tenho que ficar aqui mais uns 3 a 5 minutinhos, até ficar bem cozidinho esse amido, para não deixar nenhum gosto de amido na receita. Já cozinhei por 5 minutinhos, acabei de desligar o fogo. E agora, eu vou mexer um pouco esse amido para tirar esse excesso de calor. Vou ficar mexendo aqui por mais uns minutinhos, porque eu não posso colocar no potinho ele quente desse jeito. Então, eu tenho que esperar um pouquinho
para sair o excesso de calor. Então, eu vou mexendo aqui para esse creme esfriar um pouco mais rápido e não ficar com película em cima. E agora, para colocar o creme nos potinhos, a gente vai fazer assim. A gente coloca aqui, tira a tara, pra gente poder fazer tudo igualzinho. Eu passei pra cá, pra poder ficar mais fácil, pra gente encher os potinhos. Então, eu tô colocando aqui 200 gramas de creme em cada potinho. O creme, ele não pode estar muito quente, porque eu tô colocando num pote de plástico, mas também não pode estar frio, porque senão ele vai endurecer, então ele tem que estar morno. Aí. Coloquei 200 gramas, ó como ele fica uma quantidade ótima. E assim eu vou fazer com todos. Tudo pronto. E agora eu vou colocar a cobertura. Vou colocar, então, a caldinha sobre cada um deles. Coloquei um pouquinho de calda em cima de cada um deles. E agora eu vou deixar ele esfriar totalmente antes de colocar a ameixa em cima. Porque o amido de milho, ele tende a ficar uma película em cima. Então, eu coloquei a caldinha porque daí ele não vai criar essa película. A gente não vai colocar o plástico. Então, a gente colocou a caldinha aqui para não criar a película. Agora, a ameixa, a gente coloca depois que o doce já está frio. Porque se colocar com o creme ainda meio morno, meio quente, a ameixa pode afundar. Então, eu vou deixar ele ficar frio totalmente, aí eu vou colocar a ameixinha em cima para decorar. Sobremesa pronta. Agora é só tampar e colocar a sua logo ou uma etiquetinha assim. E não esquecer de colocar também a etiqueta de validade aqui no fundo. Lindo, né? E agora que ele tá geladinho, vamos provar essa delícia. Olha a cremosidade. É uma sobremesa perfeita. A textura, o sabor é incrível. Eu tenho certeza que o seu cliente vai se apaixonar por essa sobremesa. Super cremosa, deliciosa. A validade dessa sobremesa é de 7 dias na geladeira. Como ela contém amido, não pode ser congelada. A minha receita rendeu 9 potinhos. Eu usei potinhos de 240 ml. E o custo total da minha receita foi de R$ 16,30. O valor unitário saiu por R$ 1,81. Adicionando 20% dos valores imensuráveis e multiplicando por 3, a receita passou a R$ 59,76. O valor unitário saiu por R$ 6,64. E você pode vender tranquilamente de 12 a 14 reais. Lembrando que nesse valor não está incluso a embalagem. Então, você tem que comprar a embalagem e colocar na sua precificação. O valor varia muito dos produtos de região para região, por isso é necessário que você faça a precificação correta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, compartilha, se inscreva aqui no meu canal, porque toda semana eu vou trazer receitas deliciosas e muito vendáveis. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!